Paz e graça, paz do Senhor Jesus para todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos irmãos e irmãs que são contribuintes da casa de Deus. Aquelas pessoas que ainda devolvem o dízimo não se paga, se devolve. Oferta também não é pagar, é contribuição. Então, no Novo Testamento, tanto ofertar quanto devolver o dízimo é chamado de contribuição. Uma certa feita, lá em Mateus capítulo 22, versículo 21, levaram diante de Jesus uma moeda, mas perguntaram, né? Falaram assim, é lícito pagar imposto a César? Jesus falou, o que tem na mão de vocês? É uma moeda. O que tem nessa moeda? Ah, tem o rosto de César. E Jesus respondeu, dá a César o que é de César, e é Deus o que é de Deus. A pergunta era, é lícito pagar imposto? Ninguém perguntou se era lícito entregar dízimo ou ofertar. Mas Jesus deu duas respostas, nenhuma. Dá a César o que é de César, quer dizer, tem que pagar imposto. Dá para César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Isso foi Jesus falando. E Jesus não está falando de outra coisa, está falando de dinheiro, de uma moeda, né? Lá em Mateus capítulo 25, versículo 23, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Aqui está falando de fidelidade, né? Fidelidade, aquele que é fiel a Deus em tudo. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Paulo ele fala no verso 6, né? Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. Então, quando você contribui com a casa de Deus, com dízimo, com oferta, ou uma doação, né? Na realidade, você está plantando aqui na terra para colher aqui na terra. Um determinado irmão falou para mim que ele estava 3 meses sem tomar ceia na igreja dele, porque o pastor dele falou que quem não dá dízimo é ladrão, e ladrão não podia participar da ceia. Isso está errado, é um ensinamento errado, porque a Santa Ceia não é da igreja, a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor Jesus Cristo, né? E outra coisa, a salvação não tem nada a ver com contribuição, com dízimo, com oferta. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, salvos pela fé através do sacrifício. Então, quando você contribui, não tem nada a ver com salvação. Quando você contribui, não tem nada a ver com a ceia. Jesus diz, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Não fala em contribuição, dízimo e oferta. Então, contribuir é você semear aqui na terra, em vida, para você colher aqui na terra. Então, todo aquele que devolve o dízimo, faz a sua contribuição, sua oferta, voluntariamente, irmãos. Não é fazer porque o pastor vem com palavras de ameaça, com medo de ir para o inferno, com medo de perder a salvação, ou até mesmo querer comprar Deus, né? Vou dar 10 para ganhar 100. Não é assim. Então, tudo que nós fazemos para Deus é mediante a fé. A salvação vem pela fé, né? Quando nós ouvimos a palavra, a fé vem através do ouvir a palavra. Então, tudo é realizado pela fé. Contribuir é uma atitude, primeiro, de caráter, porque a igreja paga aluguel, a igreja paga água, paga luz, paga internet, a igreja tem o gasto com os materiais de limpeza, e tem aqueles que usufruem, né? Ele está debaixo de um ventilador, debaixo de um ar-condicionado, ele bebe água gelada, eu usufruo de tudo que o templo oferece, mas não tenho coragem, às vezes, de dar R$1 de oferta, e além de não contribuir, né, ainda fala mal de pastor. Então, se a pessoa fala, não vou entregar o dízimo, devolver o dízimo, ou contribuir, porque eu não sei o que o pastor vai fazer com o meu dinheiro, você não se preocupe com aquilo que o pastor vai fazer com o seu dinheiro, seja o pastor que for, porque cada um vai ter que prestar conta a Deus, né?
Então, Deus não está observando quem está recebendo. Deus está observando é aquele que faz por fé a sua contribuição. Então, você só colhe quando você planta. E se você tiver a mentalidade de não contribuir, porque você não sabe o que o pastor vai fazer com o seu dinheiro, o pastor vai ter que prestar conta de tudo aquilo que vem na mão dele naquele grande dia. Que seja R$1, que seja R$100, que seja R$10.000, tudo vai ter que ser prestado conta a Deus. Amém? Provérbios capítulo 3, versículo 9, fala: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, quando você contribui ou quando você devolve o dízimo, servo bom e fiel, né? Quando você contribui na casa do Senhor, você está dando a Deus o que é de Deus. Quando você contribui, quando você semeia na casa do Senhor, né? Aquele capítulo 9, versículo 6 de 2 Coríntios, você está semeando. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Isso é a palavra de Deus dizendo. Então fala de semente, fala de contribuição e fala de dar. Porque o texto, né, no versículo 6 e 7, aquele que semeia, depois vem a contribuir segundo o seu coração, depois vem porque Deus ama o que dá com alegria. Então semear, contribuir e dar, né? Mas tudo feito com alegria. Então vamos manter a casa de Deus, seja um ofertante, seja um contribuinte, né? Se você não tem seu coração voltado a Deus, se você não tem essa fé de ser um contribuinte, como que você vai dizer, entreguei minha vida para Deus, se você não tem fé de ofertar, se você não tem fé de devolver o dízimo? Como que você entregou sua vida para Deus se você não consegue devolver o dízimo que é do Senhor e que há promessas do Senhor nas nossas vidas?